Agora que a gente já viu sobre os tipos de dados, vamos ver como que a gente pode fazer conversão entre tipos de dados. Não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e qualquer dúvida que tiver, dá um salve lá no Discord. Então vamos lá, para a gente fazer a conversão de um número, a gente vai chamar uma função. Essa função ela vai ter o nome exatamente do tipo que a gente quer converter. Então vamos supor que eu quero converter o número 57, que é inteiro, para float. Então eu vou chamar a função float e vou passar aqui como argumento o número que eu quero converter, nesse caso 57. A gente vai ver com mais detalhes sobre funções, mas por enquanto você só precisa saber que uma função ela vem seguida de um parênteses e tudo que a gente passa aqui dentro do parênteses são argumentos. Então aqui nesse meu primeiro exemplo eu estou chamando a função float, estou passando o valor 57 como argumento e essa função vai me retornar o valor 57 como um float. Então essa função aqui vai retornar 57.0. Agora eu posso seguir o caminho ao contrário, eu posso converter um número float em inteiro. Então eu vou chamar a função int, abrir parênteses e passar o número float que eu quero converter. Vou passar 390.8. Como que o Python vai fazer essa conversão? Ele simplesmente vai eliminar todos os números que vêm depois do ponto. Ele não vai fazer o arredondamento comum na matemática, ele vai simplesmente tirar a parte flutuante e deixar só a parte inteira, nesse caso 390. Agora, e se eu quiser transformar esses números para strings, eu vou chamar a função str e passar como argumento o número que eu quero transformar como string. Vou passar aqui como 12 e a gente pode ver que o retorno dela é 12, só que em forma de texto. Então agora bora para a parte prática, porque lá a gente vai fazer bastantes exemplos e ver quais casos não é possível fazer a conversão. Então bora para a parte prática. Aqui eu vou criar uma variável com valor inteiro, uma com valor float e uma string para a gente começar a brincar de fazer conversão. Então a primeira variável vou chamar de valor inteiro e atribuir o valor 10. A segunda variável vou chamar de valor flutuante e atribuir o valor 35.7. E por fim eu vou criar o valor texto que eu vou passar bom dia. Como eu já falei um pouquinho de como funciona uma função, a gente vai usar a função print aqui para ficar mais fácil de visualizar essas conversões. Então, do mesmo jeito, uma função, eu vou digitar o nome dela e abrir e fechar parênteses. E tudo que eu passar dentro dos parênteses são os argumentos. Então a função print vai mostrar ali no nosso terminal o que eu digitar aqui dentro ou o valor que eu passar. Então eu posso passar o valor de uma mensagem, por exemplo, que um texto aqui seria oi. Então eu vou executar aqui o nosso programa e aí ele vai aparecer oi aqui na nossa tela. Eu também posso passar o valor de uma variável. Então se eu passar aqui o valor inteiro, ele vai mostrar 10 na tela porque nossa variável de valor inteiro está armazenando o valor 10. Então eu vou rodar aqui novamente. E aí ele mostra o valor 10 na nossa tela. Eu vou usar essa função print só para ficar mais fácil da gente visualizar aqui as conversões, mas vai ter uma aula bem detalhada só sobre essa função e só sobre strings. Se eu quiser verificar o tipo de uma variável para conferir se 10 é inteiro, se 35.7 é float, eu posso digitar type, que é outra função, e passar o valor que eu quero ver o tipo como argumento. Então eu posso digitar type e passar, por exemplo, aqui o valor, a minha variável valor inteiro para eu conferir se ela realmente é inteiro. Mas eu quero mostrar isso na tela, então eu vou pegar isso daqui e colocar dentro da minha função print. Então, executando o código aqui, a gente consegue ver que o valor inteiro é do tipo inteiro. Então, vamos começar nossas conversões. Eu vou salvar o valor das nossas conversões em outra variável para a gente não mudar aqui o valor inicial e conseguir ir testando se a gente consegue, por exemplo, converter aqui esse valor texto para float. Então, vou criar uma variável para armazenar esse valor convertido, vou chamar de valor convertido mesmo. E aí aqui eu vou tentar fazer a primeira conversão. Eu vou tentar converter todos esses valores aqui para flutuante e ver qual que dá certo e qual que não dá. Então começando aqui pelo valor inteiro, eu vou chamar a função float e vou passar o valor que eu quero converter para float, que nesse caso é o valor inteiro.
A gente já viu que 10 ele é possível ser flutuante também, só que ele vai ser representado por 10.0. Então aqui não vai dar erro. Eu posso mudar isso também, porque ao invés de eu printar aqui o tipo do valor inteiro, agora eu quero que ele printe o tipo aqui do valor convertido. Além dele printar o tipo, eu vou colocar aqui embaixo para ele mostrar na nossa tela também como ficou o valor após a nossa conversão. Então eu vou dar um print aqui, valor convertido. Perceba que eu estou mostrando na tela o tipo desse nosso valor e aqui eu estou printando o próprio valor. Então vamos rodar isso daqui. Então aqui ele mostra que agora ele é do tipo float, porque a gente fez a conversão aqui em cima, e esse valor como float fica 10.0. Então esse daqui a gente pode pular, porque não há necessidade, ele já está como ponto flutuante. Vamos tentar converter aqui esse valor de texto bom dia. Então eu só vou mudar aqui para ele tentar converter o valor de texto. E aí aqui perceba que eu não preciso mudar, porque eu já estou alterando o valor convertido, então ele vai fazer essa conversão, armazenar em valor convertido, e aí aqui ele vai printar o tipo e como ficou depois da conversão. Claro, se isso der certo, né? Vamos ver. Aí aqui ele já deu um erro e é esperado, né? A gente não consegue transformar bom dia no número 100, por exemplo. E aqui na mensagem de erro ele já deixa bem claro isso daqui. A gente teve um valor de erro e ele fala que a gente não consegue converter string para flutuante. Então agora vamos tentar converter o ponto flutuante aqui para inteiro. Então para a gente converter para inteiro a gente chama a função int e passa o valor que a gente quer converter. Nesse caso o valor flutuante. Vamos rodar aqui para ver como ficou. Ele mostra aqui que agora o nosso valor ele é do tipo float e ficou como valor 35. Perceba, não importa se fosse 35.7 ou 35.2, ele não vai arredondar igual da matemática, ele vai simplesmente tirar isso daqui e deixar só o que está antes da vírgula. Agora, se a gente tentar converter esse valor de texto aqui para inteiro, a gente também vai ver que não vai dar certo. Ele vai mostrar também um erro de valor e falar que não vai dar para converter string inteiro. Mas vamos testar aqui só para ver se é real mesmo. Aqui ele está falando que o nosso valor bom dia não é de base 10, não é? Ele não consegue então converter esse número para o inteiro. Aí agora então uma conversão que não tem tantos problemas é converter um valor para string. Vamos ver se a gente consegue então transformar esse valor inteiro e esse valor flutuante para string. Então aqui eu vou chamar a função str do Python e vou passar o valor que eu quero converter. Esse valor vai ser o valor inteiro primeiro. Vamos rodar aqui. A gente conseguiu converter ele para string e ele printou o número 10. Como ele está mostrando na tela, ele não vai mostrar que o 10 está entre aspas, mas aqui está mostrando que ele é do tipo string. Então, se eu fosse tentar somar esse 10 com outro valor, por exemplo, 20, não ia dar certo porque isso daqui é do tipo string. Eu vou me aprofundar isso um pouco mais na nossa aula falando sobre saída de dados, que é a função print e string. Então, aqui para finalizar nossos exemplos, eu vou passar o valor flutuante aqui para ver se ele vai conseguir converter para string. Vou rodar isso daqui para ver se vai dar certo. E aí a mesma coisa. Ele fala agora que o nosso valor convertido é do tipo string. E aí ele mostra aqui na tela como que ficou o valor. Por essa aula é isso. Não esquece de dar um like aí, se inscrever no canal. Qualquer dúvida já sabe. Chama nós lá no Discord. Tamo junto.